paz do Senhor, queridos. Pai do Senhor. Que bom e que prazer a sua companhia outra vez mais aqui conosco. Como nós já bem dissemos no termo da lição de número 7, né? Hoje, para a lição de número 8, o nosso irmão, o professor irmão Wagner, estaria aqui conosco. Irmão, seja muito bem-vindo mais uma vez. Meu muito obrigado pela aceitação ao nosso convite e esse desafio, né? de gravar 2 lições consecutivas, preparar todo esse material para o vosso estudo, que eu tenho certeza que não tem sido nada fácil. Mas, porém, tem sido de grande valia. Irmão Wagner, pode ficar à vontade, faça sua apresentação. Para quem não assistiu a lição número 7, para quem ainda não te conhece, fique bem à vontade. Bom, a paz de Cristo para todos, a paz de Cristo, Eduardo. Amém. Não por acaso, essa é a lição 8, a lição da nossa escola dominical desse trimestre. É sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui com vocês. Se você não assistiu ainda a lição de número 7, pode voltar lá, reveja quantas vezes forem necessários, comente e apreenda aquilo que fale ao seu coração para a sua vida, porque a Bíblia é um livro prático. E se não for prático, ela se torna um livro distante. E nós não devemos encarar a palavra de Deus assim, pelo contrário. Abstrair dela a essência da sabedoria para a nossa vida. Estamos aqui hoje para tratar da lição 8, promessa de paz. Isso. E que é um termo, uma linguagem muito comum que nós falamos nas nossas igrejas. Não importa onde você esteja, você reconhece um irmão em Cristo pela paz do Senhor. É uma identificação cristã nossa, muito saudável e muito alegre. Você pode não ter família, você pode não ter parente, mas se tiver uma igreja, onde você chegar, você é recebido com a paz de Deus, tendo ali o seu cartão de visita dizendo quem você é, identificando que você é do reino, que você é de Cristo. Que maravilha, né, queridos? Tá vendo só como nós temos bem falado aqui, em outras vezes, né? O irmão Wagner, esposo da nossa irmã Marcela. O irmão Wagner, ele tá afindando, né, irmão? O curso de psicologia, nossa irmã Marcela já é formada. Como nós terminamos a lição de número 7, né? Falando sobre o coração. E hoje nós vamos tratar da lição sobre a temática paz. Promessa de paz, não é isso, irmão Wagner? Exatamente. Está gravado, pode assistir lá de novo. Isso. Esse dia tão especial que o irmão Eduardo relatou aqui. Mas vamos tratar hoje da lição número 8, promessa de paz. É uma promessa muito, muito real para os nossos dias. E não é apenas uma paz vindoura, pelo contrário, é uma paz que já está em nosso meio, porque o reino de Deus já é posto em nosso meio. Glória a Deus. O reino de Deus ele será estabelecido no futuro, mas ele já é posto em nosso meio, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que nós possamos ter acesso a essa paz, nós possamos ter acesso a essa tranquilidade. Nós vamos um pouco mais explicar o que significa isso, falando para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Fique conosco. Em nome de Jesus, e vai ser muito prazeroso a sua companhia. Queridos, olha que maravilha que está esse textual. Nos relata da seguinte maneira: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Se encontra no Evangelho a qual escreveu João, no seu capítulo 14, no versículo de número 27. E olha que bela explicação dessa verdade prática. A paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Irmão Wagner, não é uma pergunta, mas eu passo para o senhor como se fosse algo a acrescentar, pode ficar à vontade. Bom, se não houvesse momentos difíceis, não seria chamado vida, né? Seria chamado novela. Então seria uma vida virtual, uma história, e a gente sabe que não é assim. E você que está nos assistindo, nós aqui, a gente passa por infortúnios, coisas que não gostaríamos de ter passado, vivenciado, experiências muitas vezes dolorosas, sofridas, e que o Senhor passa conosco, nos aperfeiçoa, experimentamos a graça, vencemos e testemunhamos sobre isso. E tudo em meio à paz de Cristo. Tudo em meio à paz que só o Senhor dá, e não é uma paz como o mundo dá. Porque a paz do mundo ela é temporal, circunstancial, ela tem determinados objetivos, cessa quando esses fins não existem mais. E o Senhor, acima de tudo, ele faz isso por amor. E nós falamos na lição 7 que o nosso coração ele é de carne e não de pedra, graças ao amor de Deus. O amor de Deus chama-se Jesus Cristo, a nossa inspiração. Eduardo, a vida é assim, cheia de angústias e desafios. E nós devemos, de fato, entender que na vida existem duas coisas, dois lados que a gente pode vivenciar da vida. A dor e o sofrimento. A dor
é inevitável, a gente vai passar por ela. O sofrimento, ela é escolha. Depende muito das minhas crenças, de como eu vejo a vida, da minha visão de mundo, dos meus princípios e valores, da minha resiliência. E no final dessa lição eu vou ler alguns textos para nós, para você que está nos assistindo, que se segure. Talvez você venha chorar e refletir sobre isso. A dor, ela é inevitável, vai chegar. O sofrimento é uma escolha. Então, o Senhor nos pega pela mão, Ele fala que teríamos aflições, mas que nós vamos vencer. Então, o que causa de fato angústia no ser humano não é a dor, é o sofrimento que essa dor acarreta. E muitas vezes a gente não consegue assimilar e ser resiliente diante de um sofrimento tão intenso. É aí que nós buscamos terapia, é aí que nós buscamos ajuda, conselho e, principalmente, buscamos em Deus uma direção e a paz que excede todo entendimento. Tá vendo só, queridos, que maravilha? Então, hoje você, além de receber um estudo completo e extraordinário para a sua vida, através dessa videoaula aqui, mas todo esse material que o irmão Wagner ele vai estar mensurando para a gente aqui, para nós, ele vai estar também em anexo, material completo, material rico. Nosso tempo aqui ele é curto, é como se fosse uma ida ao psicólogo, né? O tempo ali é o quê? 50 minutos, uma consulta? 50 minutos. Então, o nosso tempo aqui ele é um pouco mais curto ainda do que 50 minutos. Mas todo esse material elaborado, com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho, ele vai na íntegra para você aí. E fique sabendo que hoje, hein, você vai receber uma ilustração da palavra de Deus e também, já junto com todo esse pacote, uma sessão de terapia, psicologia para você aí, porque o irmão Wagner ele é fantástico. E eu tenho certeza que a explanação da palavra de Deus através da vida dele vai surtir para você aí de grande eficácia. Você que está no seu momento de dor, como ele já bem disse, a qual é inevitável, mas o seu momento de sofrer, isso é a sua escolha. E se nesse momento você preferiu sofrer, tenho certeza que através da explicação que o irmão Wagner vai trazer aqui, você vai sair desse momento rapidinho, em nome de Jesus. Queridos, a palavrinha-chave de toda essa nossa lição aqui hoje é a palavrinha paz. E para nós não tomarmos muito mais tempo, né? Eu já vou passar a bola aqui para o nosso irmão Wagner, para ele já fazer uma introdução, se ele assim quiser, e depois já entra explanando para nós os tópicos. Pode ficar à vontade, meu irmão. Bom, trazer aqui um paralelo de definição de doença que a OMS traz, mas espera um pouquinho, Wagner, o que doença OMS tem a ver com paz? Vocês já vão entender. A OMS, ela diz que saúde não é só ausência de doença, é o pleno bem-estar físico, social e mental e também a crença espiritual. E a paz de Cristo também é. A paz de Cristo não é só a ausência de guerra, digamos assim, ausência de infortúnios, não. A paz de Cristo, ela excede isso. A paz de Cristo, ela é plena. Assim como a saúde não é só a ausência de doença, é a plenitude das nossas dimensões, a paz de Cristo também é assim. Nós somos plenos em Cristo porque temos acesso a essa paz. Seja o sofrimento, seja a dor, as angústias do coração, todas elas têm solução em Cristo, na paz de Cristo, na calmaria que Jesus nos dá, nos seus mais infortúnios momentos que a vida nos apresenta. E para introduzir o assunto, quero contar uma história. Uma senhora, ela decide sair da Inglaterra para os Estados Unidos e no meio do caminho acontece uma tempestade, o barco que ela estava, o barco a vapor, na virada do século, começa a balançar para um lado e para o outro e todos ali desesperam e aquela senhora, ela estava em paz. E em determinado momento ela vai lá para o seu canto, em paz, falar com Deus. Até que um jovem se aproxima dela e pergunta àquela senhora por que ela estava tão em paz, por que ela estava tão tranquila. E aí ela revela àquele jovem que ela tinha dois motivos para estar em paz. Um que havia ficado na Inglaterra e o outro que aguardava por ela nos Estados Unidos. E esse jovem curioso, como é, da juventude, ele pergunta para essa senhora na intenção de descobrir coisas e talvez saber dela um pouco de sabedoria. Ele pergunta para essa senhora o que lhe traz tanta paz. E ela revela que o seu filho acabava de morrer. Mas como assim? Que paz é essa? Sim, o filho dela acabara de morrer, por isso ela estava em paz. E ela revela que estava em paz porque o filho dela morreu em Cristo.
e estando em Cristo, o aguardava no céu. E aquele jovem, sem entender o porquê disso, porque ele não conhecia Cristo, ele não sabia do plano da redenção de Deus para o homem, e ele, sem entender, ele pergunta, mas o que lhe aguarda então na América, se você acabou de perder um filho, está em luto ainda? O meu outro filho, ele morreu? Não, ele está vivo. E por que que você está em paz então, sabendo que você pode não chegar até aquele dia? É porque ele tem uma promessa. Uma promessa que se cumpriu no meu filho que se foi, e uma promessa que ainda vai se cumprir no meu filho que eu irei de encontrar do outro lado da América. E por isso que o nosso trimestre hoje, a nossa lição, ela fala sobre promessas. As promessas de Deus vão se cumprir. E a paz de Cristo é também uma dessas promessas. Historicamente, Eduardo, houve um tempo no Império Romano que foi chamado de Pax Romana. Foi de mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Foi um período de muita prosperidade, poucos conflitos, poucas revoltas. De fato, o Império Romano estabeleceu no plano de Deus até a plenitude dos tempos, quando Jesus veio se apresentar como Messias para o povo judeu e também, digamos assim, para os gentios. O império estava estabelecido, houve um tempo de prosperidade para o seu povo, e eu comparo isso também à paz de Cristo, que irá também se pronunciar, a paz de Cristo, que irá também se estabelecer no tempo futuro, mas também no meu coração, no seu coração, para os nossos dias. Porque onde Jesus entra com a sua paz, o mar acalma, a tempestade cessa, a cura é proclamada, e nós temos plena convicção de um sentimento extraordinário de confiança e esperança. Assim como aquela mulher, ela não desistiu de, naquele barco, naquele navio, diante das tempestades, chegar até o outro lado, a paz de Cristo nos incentiva também a permanecer fiéis, a ter essa convicção e essa esperança. Somente a paz pode acalmar um coração em meio às tempestades. Embora mesmo que a própria palavra do Senhor nos diz, né? Que no mundo tereis aflições. Exatamente. Mas tem de bom ânimo. E nós precisamos desse bom ânimo, ou seja, dessa paz, a qual o Senhor Jesus nos dá para nós continuarmos a nossa caminhada. Sabendo que, embora a nossa vida vai ter muitos desafios, obstáculos, muitas das vezes aquilo que vai tentar tirar a nossa paz, né, irmão Wagner? Mas quando nós estamos alicerçados na rocha, qual é Cristo, nós vamos triunfando aí. E eu tenho certeza que o irmão Wagner, que ele vai destrinchar para mim e para você, como é esse triunfar na presença do Senhor. Pode ficar à vontade, meu irmão. Bom, como eu disse, né, manifestar e desejar a paz de Cristo, ela é uma expressão muito coloquial, muito usual do nosso meio, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. E isso nada mais se trata do que um aforismo. Então, é uma palavra nova para nós aprendermos aqui hoje, para compartilhar com os irmãos. Aforismo é uma pequena frase que traz em si princípios morais. Então, por exemplo, tal pai, tal filho. O aforismo que nós fazemos entre os irmãos é esse, a paz de Cristo. É uma pequena expressão, uma pequena frase, mas que traz em si muitos princípios morais. Princípios da palavra de Deus. Quando eu desejo a paz de Cristo para o meu irmão, eu estou desejando não apenas que ele tenha quietude, não apenas que ele tenha segurança, mas que ele tenha pleno consolo em Cristo. Que ele possa usufruir de todos os benefícios que é daqueles que são herdeiros do reino. Nós somos co-herdeiros de Cristo. E se Cristo é o príncipe da paz, nós somos co-herdeiros também dessa mesma paz. Então, desejar a paz de Cristo é desejar uma plenitude de qualificações das quais nós temos direito, por herança, ao reino de Deus. Então, quando nós desejarmos a paz de Cristo para um irmão, nós estamos de fato desejando que te vá bem em tudo, por exemplo. Paz em hebraico, ela vem da palavra shalem, que nós, digamos assim, coloquialmente, o judeu, ele transformou em shalom, mas o original chama-se shalem. E quando o judeu ele manifesta e declara a paz de Cristo, é em todas as suas dimensões. Dimensões materiais, dimensões físicas, de cura, é uma das promessas que Deus tem para a gente ainda nesse trimestre, uma das lições também, acompanhe, fique ligado conosco. Cura também espiritual, cura emocional, ou seja, é uma paz que ela atravessa todas as dimensões do ser humano. Porque nós somos criaturas de Deus e Deus, por ter nos feito, ele sabe exatamente quem nós somos e pode, de fato, nos dar essa paz. E ele cuida, né, irmão Wagner?
de nós, em todas as atmosferas do nosso ser, né? Exatamente. Seja no físico, no emocional, no espiritual. Ele tem o controle de tudo isso sobre as nossas vidas. E como o irmão Wagner já bem falou, né? As promessas de cura, nós vamos destrinchar em algumas lições para frente ainda, mas tenho certeza que é coisa extraordinária de Deus. Não vale, pode prosseguir. Bom, logo aqui no ponto número 1, né, está escrito assim: a paz no plano de Deus. O significado de paz, paz na bênção sacerdotal e a paz do Senhor. Bom, extraído do novo comentário da Bíblia de F. Davidson, da editora Vida Nova, lá no capítulo de Números, que é também um texto bíblico em classe da nossa revista, Números capítulo 6, versículos 24, 25 e 26. Ele fala sobre a bênção sacerdotal. O povo judeu precisava continuar caminhando em direção à terra prometida e o Senhor instrui Moisés a ministrar a bênção sacerdotal. Uma bênção tão necessária à caminhada. Parece alguma coisa com a minha vida, com a sua? Estamos na caminhada? Estamos diante das intempéries e infortúnios da vida? Talvez algumas dores você não tenha provocado, algum sofrimento você não tenha decidido escolher, mas ele veio. E a gente não deve permanecer nele. Pelo contrário, devemos buscar em Cristo para que por meio dele, por meio da força, por meio da unção, por meio dos ensinamentos que Deus nos dá através de Jesus Cristo, das intervenções, das orações que por meio dele nós fazemos ao Pai, o Senhor venha nos resgatar, por mediante dessa paz. Então, descrevendo um pouco mais essa bênção sacerdotal, esse comentarista, ele trata essa bênção em 3 áreas especificamente. No versículo 24, quando ele fala assim, o Senhor te abençoe e te guarde, guardar significa guardar materialmente, porque como os judeus estavam numa caminhada em direção à terra prometida, eles precisavam ser guardados dos seus bens, dos seus animais, da sua família, de tudo que eles haveriam de ter como necessidade física para a terra prometida. Uma outra dimensão da bênção sacerdotal é quando o Senhor resplandece sobre eles o seu rosto. E aqui, quando Moisés ele escreve Números, o Senhor o revela na escrita para o povo na caminhada, mas também aponta para Cristo, porque Cristo é o resplendor da glória de Deus. Então, quando nós desejamos uns aos outros a paz do Senhor, nós estamos dizendo assim, que o resplendor de Cristo abençoe a sua vida, que ele resplandeça sobre a sua face, que a glória do Senhor se manifeste sobre a sua casa, que a glória de Deus manifeste sobre o seu coração, sobre a sua vida, que o resplendor de Deus é Jesus Cristo. Ele é a glória do Senhor. E a última dimensão da bênção sacerdotal está em Números 6, versículo 26. Já falamos de uma promessa material, que no hebraico guardar é material. Já falamos do versículo 26, que a bênção tem um significado, uma tipologia cristológica. E no versículo 26, ela é individual. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Moisés ali falando com o povo, declarando a bênção sacerdotal, ainda que eles estivessem numa multidão, ainda que eles estivessem diante de muitas pessoas, individualmente, cada um daqueles irmãos ali, hebreus, no êxodo, em direção à terra prometida, assim como nós estamos também caminhando em direção à terra prometida, teremos a plena convicção e promessa de uma paz pessoal, uma paz individual, onde o Senhor nos alcança em meio à multidão. O Senhor trata de forma pessoal com cada um de nós. É uma promessa de paz. Não é apenas uma paz coletiva, como no versículo 25, a paz de Cristo para todos. Também. Mas especialmente no 26, é uma paz que alcança a nossa vida de forma pessoal. Então a paz do Senhor, ela tem todas essas dimensões. Ou seja, é uma paz plena que Deus derrama sobre o coração de cada um de nós. O ponto número 2 da nossa lição, ele vem tratar de uma paz que não é de Cristo, uma paz que não vem de Deus, uma paz que vem do mundo, que muitos acabam desejando, por encontrarem apenas essa paz. Então eu lembro daquele filme Titanic, né? Que ele afundou naquele desastre, e as pessoas ali
tentando sobreviver, pegavam botes, até outros corpos, partes de madeira, mas que fatalmente, um tempo depois, acabavam, infelizmente, morrendo. E figuradamente, no mundo espiritual, a gente acaba se apegando a partes de materiais como subterfúgios para que momentaneamente tenhamos a paz. E isso são os vícios, os desejos da carne, desejos do coração, são as pessoas, são objetos, são relíquias, e a gente, por um momento, até funciona, mas não persevera, não dura. É algo atemporal. Desculpa, é algo temporal, momentâneo. Tem uma finitude. E isso passa, mas a paz que vem de Cristo, ela não passa, ela permanece. E aqui eu não quero incentivar e nem aconselhar os irmãos a entrarem no estado de negação. Então, também, irmão Eduardo, acontece isso. As pessoas, elas entram no estado de negação e falam que estão em paz. Isso não é se conscientizar. Isso não é trazer o próprio Jesus para o nosso barco. Isso não é trazer o próprio Deus para a nossa vida. Senhor, está aqui a chave da minha casa, está aqui a chave da minha vida, a chave do meu coração. Entra e faz morada. Mas está uma bagunça. Ele sabe. Está tudo errado. Ele sabe também. Não está em paz. Mas ele é o príncipe da paz. E sendo ele o detentor dessa paz, ele vai dar essa paz não como o mundo dá. Vamos falar que paz é essa que o mundo dá. Então, aqui no ponto 2, nós vamos tratar como a paz do mundo sendo uma paz enganosa, uma paz que advém das obras da carne e uma falsa paz. Conta determinada história que um pastor, ele estava num avião e sentado ao lado dele um rapaz muito desconfiado, um rapaz muito cético, o acompanhava nesse voo. E em determinado momento, esse rapaz decide conversar com esse pastor. E esse rapaz, no seu coração, ele decide fazer um teste com esse pastor. Ele chama a aeromoça vem até ele, e ele pede 2 copos de uísque. Um para ele e outro para o seu recém mais novo amigo. Ele pega um copo para si, toma e devolve. E o outro ele oferece para esse pastor que estava ali acompanhando ele no voo. O pastor então pega o copo, olha e devolve. E aí, em tom de deboche e sarcasmo, esse recém-jovem amigo desse pastor o confronta. Você não é livre? Por que então você decidiu não tomar, não beber um presente que eu havia lhe oferecido? Exatamente por isso. Eu sou livre porque eu posso dizer não. E você já não pode fazer a mesma escolha. Essa é a paz de Cristo. Essa é a paz que vem de Deus. Não é uma falsa paz que vem do mundo. De fato, nós somos livres apenas para escolher. E se nós podemos apenas escolher, que possamos escolher a melhor parte, que possamos escolher aquilo que de fato vem nos trazer paz, decisão, e que nós possamos passar pelo nosso coração as decisões da vida, e em passando pelo nosso coração nós possamos escolher aquilo que aponta para os caminhos de Deus. Não é uma paz que é momentânea, não é uma paz que nos confronta, não é uma paz que vai nos trazer mal ou dúvida. Não, pelo contrário. É uma paz clara, é uma paz consciente da nossa identidade em quem nós somos em Cristo, não nossa identidade que nós somos no mundo. Então, por isso que a paz do mundo, ela é enganosa. A paz do mundo, ela tem origem na carne. Irmão Eduardo, não sei se o irmão já parou para pensar, desde os tempos antigos, passando por todos os impérios, especialmente a Grécia, e não por acaso também no nosso mundo moderno, tudo que o homem deseja, ele faz um ídolo. Então, o homem ele tem no altar do seu coração vários desejos e vários ídolos. O ídolo da imoralidade sexual, o ídolo da luxúria, o ídolo da perversão, o ídolo da ganância, enfim. Nada mais é do que manifestação do desejo do homem. E isso não é paz. Pelo contrário, isso é prisão. A escravidão não é liberdade.
Paz e liberdade são sinônimos que caminham juntos, como o exemplo desse pastor que eu acabei de dar. Então, a paz do mundo é uma paz que nos aprisiona, porque justamente nós fazemos para si ídolos que vêm ocupar no coração um lugar que é de Deus. Então, onde há um local ocupado, o Senhor, como ele é gentil, ele espera ser convidado para entrar. Então, que você, eu, o irmão Eduardo aqui presente, nós, possamos convidar Jesus Cristo para habitar nosso coração, para experimentar essa paz que excede todo entendimento, que a gente não sabe arrazoar e nem dar significado para ela, mas o importante é experienciar. Ter experiências com Deus para simplesmente testemunhar de quem Ele é na nossa vida. Essa é a paz que vem de Cristo. A paz do mundo é o contrário. É uma paz que nos aprisiona cada vez mais e não nos dá essa liberdade de escolha. Quando nós vamos ver, né, a palavra do Senhor ali no livro de Gálatas, né, carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos ver que ali no início do texto, né, já vem um subtítulo, onde que ele vai trazer a nossa liberdade em Cristo. Exatamente. Em Cristo nós somos libertos para nós termos as nossas escolhas, né? E quando nós vamos vendo ali, falando um pouquinho dos frutos, né, ele vai trazer para nós ali o viver no Espírito e não na carne. Quando nós vivemos no Espírito, inclinamos para as coisas do Espírito. Mas quando nós vivemos na carne, nós estamos aprisionados. E meio a não termos as escolhas. Nós estamos voltados completamente para aquele coração de pedra, né? Muito interessante isso, Movar. Pode prosseguir. Bom, o ponto 3 e último da nossa lição, ele fala assim, a paz que Jesus prometeu. Porque ele é o príncipe da paz, é uma promessa de redenção, uma promessa redentora, e uma promessa que excede todo o nosso entendimento. Bom, Jesus sendo o príncipe da paz, ele, com a vinda do Messias, trará uma paz que o mundo não conheceu. Porque se ele é o príncipe da paz, ele é o príncipe de um reino. E esse reino ainda será estabelecido, mas já existem princípios que nós podemos seguir para experimentarmos esse reino. Esse reino será estabelecido lá no futuro. Mas desde já, para aqueles que aceitam a Cristo no seu coração, esse reino já é chegado. Por isso que Isaías fala que ele é o príncipe da paz. É uma promessa redentora. Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Essa promessa se cumpriu em Cristo, reconciliando-nos e estabelecendo nossa paz com Deus. Porque antes nós éramos inimigos de Deus. Agora nós somos amigos de Deus. Amigos de Deus por meio dessa paz. O Senhor, ele veio pacificar a nossa relação com o Criador através da remissão pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. A paz de Cristo também é isso. É nós nos reconciliarmos com Deus e sermos novamente amigos de Deus. E por isso que ele nos fez igreja, para que nós possamos ser um em Cristo. E a promessa dessa paz, ela excede todo o entendimento. Ela nos acalma diante das inquietações da vida e nos fortalece para nós resistirmos às intempéries diante das dificuldades. É uma paz que excede todo entendimento. Quando está difícil, ore. Quando estiver difícil, clame a Deus. As melhores estratégias não vêm do homem. As melhores estratégias vêm do céu. A arquitetura da sua vida, os planos que Deus tem para ti e para mim e para o irmão Eduardo, já estão escritos no céu. Lá está a chave de cada vitória nossa. Por mais planos que nós possamos fazer, eles, no fim, são planos de morte, não são planos de vida. Nós devemos seguir os planos de Deus. E pela nossa natureza pecaminosa, a gente não consegue entender como que Deus vai agir, como que Deus vai fazer. Que possamos ouvir mais a voz de Deus, nós possamos ouvir mais a experiência do Espírito Santo, nós possamos testemunhar de Deus as maravilhas que Ele faz em nosso coração. As inquietudes da nossa vida, elas são muito pela decisão do ser humano querer solução. O ser humano, ele quer solução para tudo. Inclusive para facilitar a vida. E a todo momento, né? Ele quer para tudo para facilitar a vida e a todo momento. Mas por que não mudarmos a nossa visão de vida para experiências? Senhor, me dá experiências contigo. Não me dá solução pronta. Senhor, me ajuda a prosseguir nesse caminho. E em prosseguindo contigo, acalma meu coração. Me veio à mente os 2 discípulos caminhando para Emaús.
Se o Senhor naquele momento já tivesse dado a solução para eles, ei, estou vivo, eu sou aquele quem foi crucificado, estou aqui, eu sou aquele a quem vocês têm buscado. Se lá naquele momento, lá na caminhada, antes de descerem para Emaús, o Senhor tivesse revelado a paz que eles precisavam tanto encontrar, eles não teriam experienciado quase que uma jornada inteira caminhando com o Senhor e aprendendo as maravilhas, porque lá naquela passagem diz que Jesus começou a explicar para eles os acontecimentos daqueles dias. Foi dada ali uma aula de escola dominical para eles, para que eles pudessem ter do verdadeiro professor a paz, que excede todo entendimento. Então aproveite a oportunidade. Pode não ser a sua escolha, pode não ter sido a sua vontade, mas é experiência com Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Os discípulos, quando estavam no mar da Galileia e houve uma tempestade de vento, em que as ondas eram de 3 a 5 metros e começavam a balançar o barco, eles se maravilharam quando Jesus acalmou a tempestade, a ponto de se perguntarem: quem é este? Que até o mar e o vento obedecem. Eles já tinham visto Jesus ser profeta, já tinham visto Jesus curar pessoas, ressuscitar homens, mas não tinham visto ainda essa dimensão do poder de Deus em Jesus Cristo. Porque somente o Criador do universo tem poder para acalmar o mar e a tempestade. Se ele pode fazer isso com o universo, pode também fazer com a minha vida e com a sua vida e com a sua vida. Irmão Wagner, falando dos discípulos, dos dois que estavam ali caminhando, a caminho de Emaús ali, podemos dizer que ali eles escolheram sofrer, porque eles estavam caminhando com Cristo e ouvindo as maravilhas. Mas quando o Senhor se afastou, ele falou: mas aquele que trazia as palavras doce, com sabor de mel para nós aqui, ele se foi, nós nem percebemos. Então, eles escolheram sofrer naquele dado momento ali. Podemos colocar assim ou não? Vamos aqui fazer uma digressão, né? Um afastamento da nossa lição. Da nossa lição. Para deixar isso bem claro, mas já vamos entrar novamente dela. Quando a gente fala assim, usa essa palavra, esse termo escolher, obviamente que é uma escolha inconsciente. Você talvez aí do outro lado esteja pensando assim, mas eu não escolhi. Não é um ato consciente, não é um ato de desejo próprio. Nosso aparelho psíquico, ele faz isso de forma inconsciente, justamente para nos preservar de um sofrimento maior. Porque, Eduardo, o local da dor, ele por muitas vezes é um local sedutor. É um local onde a gente se esconde, é onde a gente evita uma angústia, uma ansiedade de sair desse local para buscar uma solução. É nesse sentido que a gente coloca essa expressão de escolha. Mas o Senhor, ele quer relacionamento, o Senhor quer falar conosco. Já lemos aqui, né, na lição 7, e podemos repetir, lá em Jeremias, ele fala que ele quer ser o nosso Deus e nós devemos ser para ele o seu povo. Ele quer que nós tenhamos nele o mesmo coração e o mesmo caminho. Então, convidar Deus para caminhar conosco nos ajuda a sair desse local de inconsciência, desse local onde a gente acaba se escondendo numa zona de conforto para nós não nos expormos mais ainda a um sofrimento que, claro, já é grande. Eu imagino todas as dores que algumas pessoas passam e outras que eu não consigo nem imaginar. Mas eu declaro aqui, nessa hora, nesse local, nesse momento que você está assistindo, todas as dores e sofrimentos, ele já levou na cruz. Não há nada que a gente seja obrigado a carregar. Possamos e devemos colocar em Cristo nossa esperança. É nesse sentido que eu acredito que os discípulos, eles estavam precisando daquele momento se ater ao passado para evitar entender o que seria deles a partir dali, naquele momento. Porque eles estavam ali, foram para a festa da Páscoa e aquilo que deveria ser uma festa acabou sendo uma tragédia, uma tristeza. Mas Jesus estava no local certo. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Era para mim chegar nisso daqui agora, porque no livro de Filipenses, no seu capítulo de número 4 e o versículo de número 9, ele vai dizer assim para nós: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, e isso praticai, o Deus de paz será convosco. Amém, glória a Deus. Aqueles homens estavam ali voltando da festa, um pouco tristes, acredito eu, mas vendo toda essa explicação a qual o irmão Wagner nos trouxe aqui nesse dado momento, nós podemos colocar dessa maneira,
que o que também aprendemos, nós aprendemos. O irmão Wagner falando do Senhor, e recebemos o maná, um alimento vivo, e ouvistes, e vistes em mim. Vimos de Cristo através da vida do nosso irmão Wagner, professor irmão Wagner aqui. Isso praticai eu, praticai você, professor, você que está do outro lado da telinha nos assistindo, e o Deus de paz será conosco. Coisa extraordinária, irmão Wagner. Quer partir com uma conclusão? Vamos fazer a conclusão, e eu quero trazer aqui, ler com os irmãos, uma passagem que está aqui nesse livro, sobre o sentido da vida, de Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi um neuropsiquiatra, médico, que ele era judeu, e ele passou 3 anos em diversos campos de concentração. Ele perdeu toda a sua família, ele perdeu os seus escritos quando foi aprisionado, mas o que eu vou compartilhar com os irmãos aqui é um incentivo para que a gente não perca o sentido da vida, para que a gente não perca o sentido da fé. E isso é paz. Em meio às tribulações, em meio às dificuldades, talvez você esteja precisando dessa palavra agora nesse momento, e eu quero, por meio do testemunho da vida desse homem, testificar que nós e você teremos sentido de vida. Sentido de vida em Jesus e em Deus também. Como eu disse, foi um homem que passou 3 anos no campo de concentração. Ele, aos 40 anos de idade, foi levado para os campos e, ao final do 3º ano, quando ele foi libertado, ele pesava quase 25 quilos, um homem de 43 anos. E ele sobreviveu, porque dentro nele havia o sentido da vida. E é isso que nos dá paz. Então eu passo a ler. O trecho desse livro estará no link dessa live, então apenas acompanhe e medite comigo. Um pouco da história de Viktor Frankl. Fala assim: se vocês tivessem olhado mais de perto para o homem daquele grupo, teriam notado que tanto em seu casaco como em sua calça, estava costurado um pequeno trapo de linho, em que se podia ler um número, 119104. E se você estivesse procurando nos registros do campo de Dachau, teria descoberto que, sob esse número, constava o nome do prisioneiro Viktor Frankl. Na psicologia do campo de concentração, podemos diferenciar várias fases, no que diz respeito à reação psíquica do prisioneiro à vida do campo. A primeira fase é a da época do ingresso do prisioneiro no campo. É a fase que se poderia designar e caracterizar como choque de recepção. Imagine o seguinte: o prisioneiro é, digamos, levado para Auschwitz. Caso ele fizesse parte, por exemplo, da maioria de aproximadamente 95%, então seu caminho levava-o da estação direto para uma câmara de gás. Caso fizesse parte, porém, como por acaso esse aqui é um livro de autobiografia, então ele está falando dele próprio, da minoria de 5%, o caminho levava-o primeiramente ao banho de desinfecção, portanto, a um verdadeiro banho de ducha, antes que ele pudesse adentrar a verdadeira sala de banho. Tirava-se dele tudo o que tinha consigo, ele podia ficar apenas com suspensórios ou um cinto, igualmente os óculos ou uma cinta ortopédica. Mas nenhum pelo permanecia no seu corpo, ele era raspado. Então, quando ele, enfim, estava de pé debaixo da ducha, nada havia restado de toda a sua existência até agora, exceto a sua existência. Em sentido literal, nua e crua. E agora se dá a verdadeira questão com quem ingressa na primeira fase da vivência do campo de concentração. Ele deixa para trás toda a sua existência anterior. E aí, seguindo para a página 112, fala assim, continuando. Quão digno de inveja devia parecer, por exemplo, um criminoso, que sabia exatamente que teria que cumprir sua pena de 10 anos, que podia calcular quantos dias ainda faltavam até a data de sua soltura. Que homem feliz, pois nós, no campo, não tínhamos ou não conhecíamos nenhuma data, e ninguém de nós sabia quando o fim chegaria. Segundo a afirmação uníssona dos colegas, esse talvez fosse até um dos fatos psiquicamente mais angustiantes da vida no campo. E os repetidos boatos de um final iminente de guerra se prestavam somente a aumentar os tormentos da espera, pois, repetidamente, as datas tinham de ser postergadas. Quem, no entanto, ainda devia acreditar em tais notícias? Durante 3 anos completos, ouvi repetidas vezes: em 6 semanas a guerra terminará. No máximo, em 6 semanas estaremos novamente em casa. A decepção se tornou cada vez mais amarga e cada vez mais profunda. A expectativa cada vez mais tímida. Mas,
como consta na Bíblia. O coração que repetidamente se decepciona fica doente. Para terminar, quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Eu vou repetir. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Aí Franklin explica. Um porquê é um conteúdo da vida. E o como eram aquelas circunstâncias que tornavam tão difícil a vida no campo de concentração, de modo que ela se tornava suportável apenas em vista de um porquê, de um para quê. Recomendo a leitura desse livro sobre o sentido da vida. Bom, resumindo, Viktor Frankl deve ter passado, com certeza passou, um dos maiores sofrimentos que um ser humano passa. Nesse livro, ele relata que pessoas muito bondosas da sua vizinhança, que também foram levadas presas para os campos de concentração, se transformavam ali naquele meio. Pessoas bondosas vendiam um prato de comida para que no dia seguinte pudessem ter mais um dia de vida e morrerem no lugar de outro. Por um prato de comida, ela avançava mais um dia na fila e sobrevivia apenas por mais um dia. Viktor Frankl relata que viu pessoas vendendo botas, cintos, para poder denunciar e para poder oferecer os seus conterrâneos na fila da morte. Pessoas se transformaram diante do sofrimento da dor. Tenho certeza que esse foi um dos maiores sofrimentos que a humanidade sofreu e ele sobreviveu. Sobreviveu porque ele tinha um sentido de vida, o sentido da existência. E eu quero convergir aqui como conclusão que o nosso sentido de vida é a paz de Cristo. Não importa qual seja o sofrimento. Pode ser um sofrimento extremo, como foi de Viktor Frankl, fundador da logoterapia. Ou pode ser qualquer outro motivo que só o seu coração sabe. Qual é a solução? Existir. Existir em Cristo. Trazer Cristo para a sua existência e em nele ter um sentido de vida em meio ao problema. Como Viktor Frankl fala, nós devemos entender quem tem um porquê para viver pode suportar como qualquer como. Entender o porquê e o como traz sentido de vida. E só em Cristo Jesus temos plena convicção dessa paz. O mundo não dá. As circunstâncias são adversas. Mas se entendermos isso, podemos passar por tudo. E assim como ele disse, né, teremos aflições, ele venceu o mundo, nós podemos vencer também. Se ele venceu as coisas da terra, nós venceremos também. Se Jesus, por meio da sua palavra, nos ensina, nos incentiva a vencer, nós venceremos também. Que o Senhor lhe conceda a paz que excede todo entendimento, no seu coração, agora, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Que coisa extraordinária, né, meus irmãos? Que conclusão fenomenal. Queridos, olha que interessante que o autor coloca para a gente poder encerrar. Experimentar a paz com Deus exige que estejamos unidos a Cristo pela fé. Experimentar a paz com Deus exige que estejamos, eu e você, unidos a Cristo pela fé. O irmão Wagner acabou de trazer aqui as Escrituras Sagradas. É ela que nos inspira e que nos leva a ter fé em Cristo Jesus. Irmão Wagner, meu muito obrigado. Deus que abençoe. Deus continue abençoando a sua vida, o seu Glória a lar, Deus. fazendo prosperar aí, não somente espiritualmente, mas fisicamente, materialmente, familiarmente. Que o Senhor é bênção para as nossas vidas e muito tem nos dado a honra de estar aqui conosco. Amados, irmão Wagner é uma pessoa extraordinária. Você que ainda não nos conhece, somos a Assembleia de Deus, o Ministério Taubaté. Estamos aqui na rua Doutor Emílio Winter, número 805. Venha participar de um dos nossos cultos ou até mesmo da nossa escola bíblica dominical. Venha assistir uma aula presencial com este jovem senhor aqui, ó. Tenho certeza que você vai sair daqui maravilhado. Nossa EBD, aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, temos classe para todas as faixas etárias. Isso mesmo que você ouviu. Desde o berçário até a classe Abraão, que é a classe de anciões, né? Exatamente. É isso mesmo?
Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você é nosso convidado e eu tenho certeza que a sua presença aqui conosco vai fazer total diferença, porque nós estamos falando da palavra, a qual é viva, rica, eficaz e mais penetrante. Amém? Irmão Wagner, mais uma vez, que Deus abençoe. Deus abençoe, a paz de Cristo. Amém. Hoje, falando aqui da lição de número 8, a paz de Deus, e te aguardo aí a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.